Paz do Senhor, meus irmãos, é muita alegria. Nós estamos aqui hoje para continuar a nossa jornada bíblica. Hoje, por algumas questões pessoais, não conseguiremos gravar a live diretamente, mas não vou deixar de passar aqui a continuação daquilo que nós deixamos na semana passada. Semana passada, na nossa jornada bíblica, nós frisamos o capítulo 3, aonde começamos a falar sobre João Batista, sobre a história de João Batista, sobre João Batista pregando no deserto, sobre os fariseus se aproximando, e nós tiramos aqui pelo menos 2 lições na semana passada, trazendo essa questão da mensagem de João diretamente aos fariseus, que foi a primeira, o perigo da hipocrisia, e o segundo, o perigo do real do inferno. Hoje eu quero continuar com vocês trazendo outras lições, ok? Nós paramos na semana passada, nós falamos até o versículo de número 7 do capítulo 3. Hoje quero citar aqui com vocês o versículo 8 até o versículo 12, amém? Quero tirar algumas lições. Então, nossa jornada bíblica continua, e antes de eu entrar, compartilhe, nos ajude comentando, nos ajude para que continuemos esse projeto de trazer a você, de uma forma simples, de uma forma prática, o que a Bíblia nos ensina, ok? Versículo 8 vai dizer o seguinte: produzam fruto digno de arrependimento. Lembrando que essa palavra é a palavra a qual João Batista está dizendo de forma direta para os religiosos daquela época, para os fariseus e para os saduceus. Nesse momento, João Batista se volta para os religiosos e diz: produzam frutos de arrependimento. Cabe aqui um ensino e cabe aqui uma orientação para a gente entender que arrependimento ele gera frutos. Arrependimento, simplesmente por arrependimento, talvez não seja arrependimento, porque existe uma diferença entre arrependimento e remorso. Arrependimento ele gera frutos, enquanto o remorso não gera frutos. O que é fruto de arrependimento? É os frutos e decisões que você vai tomar após a decisão de arrependimento. E o que é remorso? Remorso é simplesmente um sentimento porque alguém foi pego no erro. Por exemplo, quando olhamos para alguns personagens bíblicos, nós vamos ver, por exemplo, Pedro e Judas. Um ele se arrepende e o outro tem remorso. O arrependimento de Pedro leva Pedro a ter frutos agora. O remorso de Judas leva a não ter frutos e logo a decisão que ele tomou. Então, quando João Batista se volta para os fariseus, que se dizem religiosos, ele está dizendo de forma direta: olha, não adianta se dizer religioso, é preciso mostrar nos frutos. Porque lembra, meu irmão, que as suas ações valem mais que as suas palavras. Que as suas ações valem mais daquilo que você diz sobre você. A forma que você vive fala muito mais alto do que a forma que você fala. Isso é fruto de arrependimento. Fruto de arrependimento é algo que não falamos, mas que deixamos gerar, que a nossa vida acaba gerando, ok? E ele continua dizendo: e não pensem que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. Então, João Batista continua trazendo para a gente a seguinte questão. Primeiro ele pede aos fariseus para que o arrependimento deles não seja mostrado simplesmente numa falsa religiosidade, e agora ele está dizendo a raiz dessa falsa religiosidade. Os fariseus olhavam e diziam: não, nós somos filhos de Abraão e por isso nós somos descendentes da promessa. A certeza desses fariseus estava na sua descendência, no seu sangue vindo de Abraão. E João Batista ele vai na raiz dizendo: não pensem vocês que porque simplesmente vocês conhecem ou vocês têm sangue de Abraão, vocês estão garantidos. É interessante aplicar isso aqui para a gente.
principalmente nós, olhar e dizer, não pensa que só porque você vai a uma igreja no domingo, você está salvo. Não pense que por você participar de um culto, você está salvo. Não pense que porque você fez uma oração na vida, você está salvo. O que João Batista traz para a gente aqui nesse contexto é o perigo do orgulho religioso, o perigo da religiosidade e nos acostumarmos com o que é sagrado, nos acostumarmos com o que é santo. Esses fariseus, eles já não tinham mais a consciência de se arrepender, já não conseguiam ver mais o tamanho do seu pecado, já não conseguiam ver mais a profundidade da necessidade da busca por Deus. Por quê? Porque quando a mente deles talvez começasse a pensar sobre isso, logo vinha um orgulho dizendo, não, nós somos filhos de Abraão, então nós precisamos tomar esse cuidado. Versículo 10 vai dizer, e o machado já está posto à raiz das árvores, portanto toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo 11, eu batizo vocês com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de carregar as sandálias, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, claro, está fazendo uma referência clara ao próprio Jesus, ao Messias que ele estava aguardando. E ele se coloca no lugar do escravo mais miserável da casa, a qual carregava as sandálias do seu senhor, a qual carregava, desatava e carregava as sandálias do seu mestre. João Batista está dizendo, olha, eu não sou digno nem de desatar as sandálias do que está vindo aí. Ou seja, João Batista ele entende o seu lugar, entende a sua posição. E ele finaliza o versículo 12 dizendo, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua ira e recolherá o seu trigo no celeiro, porém queimará a palha no fogo e esse fogo nunca se apagará. Então o lema de João, quando nós olhamos nesse texto, antes de eu finalizar com as lições, João Batista ele para e diz, olha, eu sei o meu lugar. E alguém talvez pergunte para João Batista, João, você é o Messias? João Batista olha e diz, não, eu sei o meu lugar. João, você é quem então, João? Eu sou só uma voz que proclama no deserto. Eu não sou digno nem de desatar. É interessante quando, dentro do ministério, dentro da igreja, dentro da onde Deus te coloca, é interessante a gente olhar para João e aprender uma lição muito valiosa com João. A gente aprender o nosso lugar. Alguém pode olhar para você e dizer, você prega muito, é graça de Deus. Você canta muito, é graça de Deus, saiba o teu lugar. Você sabe liderar, saiba o teu lugar. Você está para servir, saiba o teu lugar. É importante a gente não se colocar em lugar de outro. João Batista, ele entende, ele está pregando e existe uma multidão que está vindo até ele. Mas mesmo essa multidão não deixa cegá-lo. E quando alguém olha para ele e diz, você é o Messias, João Batista olha e diz, não, não, não. O Messias vem aí. E eu não sou nem digno de desatar as sandálias dele. João Batista conhece o seu lugar. E nós conhecemos o nosso lugar? Ou queremos ultrapassar lugares que não é nosso? Queremos atravessar lugares que não é nosso? Tome cuidado. Existe o momento, existe o lugar, existe a pessoa. Cada processo precisa ser respeitado. Quando isso é respeitado? Quando conhecemos o nosso lugar. E aqui algumas lições para a gente finalizar isso aqui. A terceira, nós falamos de duas na semana passada. A terceira lição que eu aprendo com esse texto é o perigo do falso arrependimento. Como eu já disse aqui, frisei, o terceiro é o perigo do falso arrependimento. Precisamos entender qual é a diferença de um arrependimento e de um remorso. Precisamos compreender e olhar para nós mesmos e verificar que se em nós existiu verdadeiro arrependimento ou simplesmente foi um remorso. É alguém que é pego no erro e naquele momento que é pego no erro chora, diz que vai mudar, diz que vai se transformar, diz que daqui para frente vai ser diferente. Só que quando o tempo passa, essa pessoa não muda, não se transforma, não é diferente.
o que ele teve não foi arrependimento, foi remorso. Porque o texto vai dizer que o arrependimento gera frutos, arrependimento gera novas ações, arrependimento gera uma transformação de vida. Então a primeira coisa que eu preciso identificar em mim é que se houve em mim de fato arrependimento ou houve em mim simplesmente remorso. Saiba diagnosticar isso e saiba diferenciar. A quarta lição que nós aprendemos aqui é o perigo da falsa confiança religiosa. Ah, mas isso é para o tempo dos fariseus. Não, isso é para o nosso tempo. Como nós estamos dizendo nessa jornada, a Bíblia ela é prática. A Bíblia ela é para os nossos dias. A Bíblia é para hoje. Então, quando nós olhamos para esse texto, é fácil eu olhar para um fariseu e olhar para ele dessa forma religiosa e dizer é um religioso. Mas vamos aplicar isso aqui para nós? Hoje existe várias questões de uma confiança de religiosidade muito perigosa. Existe a confiança na denominação, a confiança no estar na igreja simplesmente uma vez por semana, a confiança de conhecer de forma teórica a Bíblia, a confiança de uma vez eu orei. Existe essa confiança que muitas das vezes nos cega ao ponto de não entendermos que muitas das vezes isso é perigoso. Perigoso quando essa religiosidade nos cega ao ponto de não entendermos que precisamos a cada dia nos arrepender, que precisamos a cada dia encontrar o nosso lugar, que precisamos a cada dia nos derramarmos diante de Cristo. E isso é o perigo, que muitas das vezes traz para nós uma falsa segurança de que está tudo bem, porque eu sou de uma denominação, porque eu vou na igreja no domingo, porque eu sou obreiro, eu tenho um cargo de liderança. Tudo isso, se ele não for colocado no centro da vontade de Cristo e entendermos isso como servo, isso pode se tornar perigoso. Charles Spurgeon, quando Deus o colocara para ministrar na maior igreja a qual ele ministrou, ele escreveu uma carta para o seu tio e na carta ele disse o seguinte: Deus me colocou num lugar muito perigoso para a minha alma. Sabe o que ele estava dizendo para o tio dele? Ele estava dizendo o seguinte, e muitos não diriam isso, muitos diriam, Deus está me exaltando, Deus está me colocando. Não. Ele disse, eu estou num lugar perigoso para a minha alma. Sabe por quê? Porque ele entendia que aquilo poderia trazer para ele um orgulho tão grande, que agora ele estava ministrando na maior igreja para muitas milhares de pessoas. Ele diz assim, esse é um lugar perigoso, porque pode ser perigoso para minha alma, porque o orgulho pode me cegar ao ponto de eu não ver quem eu sou. Esse é o perigo do orgulho espiritual, da confiança religiosa. Em quinto lugar, agora trazendo já uma lição de João, é justamente o que nós falamos, reconhecimento de suas limitações. Existe um livro, não é um livro cristão, é um livro secular, mas é um clássico de Sun Tzu, a qual ele escreve A Arte da Guerra. E na Arte da Guerra ele deixa algo interessante para nós, ele diz assim, que se nós nos conhecermos, 50% da batalha já está ganha. Sabe o que este general estava dizendo? Se a gente se conhecer, 50% já está ganho. O que é se conhecer? É conhecer a sua força, mas também conhecer a sua fraqueza. É saber onde você vai bem, mas é também saber onde você vai mal. É saber aquilo que você tem de mais valioso, mas também é saber aonde tem de mais delicado a ser tocado. Então, quando nós olhamos para esse texto e quando nós olhamos para entender as limitações, é o que o João Batista fez. Quando alguém olha para ele e diz, você é o Messias, ele diz, não, eu sou uma voz. Em outras palavras, João estava dizendo, eu não tenho o mínimo de poder, de graça, de autoridade do que aquele que vem após mim. Eu conheço as minhas limitações. Em outras palavras, João Batista está dizendo, eu vim até aqui pregando o Evangelho. Daqui em diante, salvando, transformando, mudando destinos, não é comigo, é com aquele que vem após mim. Então se conheça as suas limitações, saiba até onde você pode ir, saiba até que ponto você pode chegar.
Não pare de se desenvolver, não pare de buscar, não pare de amadurecer, ok? Só que conheça as suas limitações. E para a gente finalizar, João reconhecia a supremacia de Cristo. Isso aqui é lindo. Tendemos a esquecer isso aqui. Quer ver uma coisa? É interessante quando nós olhamos para reconhecer a Cristo, porque muitos de nós, a nossa oração ela é composta de pedir algo a Cristo, ou seja, pedir algo assim, eu quero Cristo, mas muitas das vezes a gente quer mais. A gente quer Jesus e a porta aberta. A gente quer Jesus e a unção. A gente ora para Deus usar a gente. A gente ora para Deus curar através da gente. A gente ora para Deus fazer através de nós. E muitas das vezes eu digo, eu quero Cristo, mas na verdade eu quero Cristo e mais alguma coisa para mim. João Batista ele entende que quando Cristo aparece, ele vai diminuir. João Batista entende que quando Cristo aparece, ele não precisa aparecer. E é isso que muitas das vezes precisa acontecer conosco. Porque nós queremos pregar Cristo, mas o nosso nome que vai aparecer. Nós queremos ministrar Cristo, mas é o nosso nome que vai aparecer. Isso é perigoso. Porque muitas das vezes nós dizemos, eu quero Cristo, mas eu quero Cristo junto com algo. Entende isso? Eu quero pastorear uma igreja e Deus abençoar para crescer, Cristo vai aparecer. Mas quem é o nome que está na frente da igreja que vai aparecer? Então tome cuidado com isso. João Batista ele entendia dizendo, olha, o dia que ele aparecer, eu posso sumir. Eu não preciso mais ficar aqui. Eu não preciso mais fazer, porque convém que ele cresça e eu diminua. Compreende isso? E para a gente finalizar, o perigo de retardar o arrependimento. João Batista finaliza dizendo, olha, o machado já está posto à raiz, e aquele que não gerar bons frutos será cortado. Não sabemos o dia e nem a hora. Sempre falamos de arrebatamento, sempre falamos da volta de Cristo, mas muitas das vezes não entendemos que a volta de Cristo pode acontecer de forma individual. De forma, aguardamos como igreja a volta dele como coletivo, mas às vezes não entendemos que ele pode vir de forma individual. Ou seja, não espere para mudar, não espere para se arrepender, não espere o tardar chegar, não espere. Cristo, o João Batista, lá, já naquele momento, ele está dizendo, olha, o machado já está posto na raiz. Ou seja, tudo já está preparado. Eu conheço o meu dia de amanhã, não conheço, você não conhece o teu dia de amanhã, não sabemos quando vai ser o nosso último suspiro, não sabemos quando vai ser o nosso último momento. Então o João Batista ele deixa muito claro que há um perigo em esperar para se arrepender e talvez seja tarde demais. Meu amigo, que o Senhor venha te dar graça e te dar sabedoria e aprender com João Batista todas essas lições riquíssimas e que venhamos a entender que o momento de mudança e de transformação é hoje. Amanhã não nos pertence, mas o hoje nos pertence, o agora nos pertence. E é esse o momento que nós precisamos entender para mudarmos. Que Deus te abençoe. Continue conosco nesta jornada bíblica e que essa palavra venha de forma direta para a sua vida, de forma prática e que venha mudar o seu conceito e a sua visão. Que Deus te abençoe, a paz do Senhor